Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do mundo, a sildenafila. Vamos desvendar para que serve, como exatamente ela funciona no corpo, quais são suas marcas, dosagens, os efeitos colaterais esperados e, claro, os cuidados e contraindicações que você absolutamente precisa saber. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Por isso, sinta-se à vontade para deixar sua dúvida, compartilhar sua experiência ou até mesmo corrigir alguma informação. Sua participação enriquece nossa comunidade e ajuda outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação a encontrarem apoio e conhecimento. Lembre-se, este conteúdo é puramente educativo. Nenhuma informação aqui substitui a consulta com um profissional de saúde. O uso de qualquer medicamento, incluindo a sildenafila, deve ser feito somente com indicação e acompanhamento médico. A automedicação é uma prática perigosa. Vamos começar pela história que é fascinante. A sildenafila não nasceu para ser o que é hoje. Lá no início dos anos 1990, cientistas de uma grande farmacêutica estavam pesquisando uma nova molécula para tratar a angina, que é aquela dor no peito causada pela falta de fluxo sanguíneo no coração. A ideia é criar um remédio que relaxasse os vasos sanguíneos do coração, melhorando a circulação. Durante os testes clínicos com voluntários, o medicamento se mostrou pouco eficaz para a angina. Foi uma decepção. Porém, os enfermeiros e pesquisadores começaram a notar um efeito colateral curioso e consistente nos participantes homens. Eles relatavam ereções mais firmes e duradouras. Foi um daqueles acidentes felizes da ciência. A empresa, muito espertamente, mudou o foco da pesquisa e, em 1998, a sildenafila foi aprovada com o nome comercial de Viagra, para o tratamento da disfunção erétil. Mas como, afinal, uma pílula que foi pensada para o coração acabou atuando em uma área completamente diferente do corpo? A resposta está no seu mecanismo de ação. A sildenafila pertence a uma classe de medicamentos chamada inibidores da fosfodiesterase tipo 5, ou simplesmente inibidores da PDE5. Eu sei, o nome é um palavrão, mas a lógica por trás é bem mais simples do que parece. Imagine que o sistema circulatório do pênis é como um sistema de encanamento com uma torneira e um ralo. Para que a ereção aconteça, você precisa abrir a torneira ao máximo para encher os canos, que são os corpos cavernosos, e ao mesmo tempo fechar o ralo para que a água, ou melhor, o sangue, não escape. Esse processo todo é comandado por um mensageiro químico chamado óxido nítrico. Quando há um estímulo sexual, o cérebro envia sinais que liberam esse óxido nítrico lá nos tecidos do pênis. O óxido nítrico, por sua vez, ativa uma outra substância, o GMP cíclico. Pense no GMP cíclico como o músculo que abre a torneira e fecha o ralo. Ele relaxa a musculatura dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue entre em grande quantidade e comprime as veias de saída, mantendo o sangue lá dentro. O resultado? A ereção. Agora, o nosso corpo tem um sistema de controle para que as coisas não fiquem ligadas para sempre. Existe uma enzima, a tal da fosfodiesterase tipo 5, a PDE5, que funciona como um desligador. A função dela é destruir o GMP cíclico, fazendo a torneira fechar e o ralo abrir novamente, encerrando a ereção. Em homens com disfunção erétil, muitas vezes essa enzima PDE5 é muito rápida ou muito ativa, desmontando a festa antes mesmo que ela comece direito. É aqui que a sildenafila entra. Ela é como um segurança que barra a entrada da PDE5. Ao inibir, ou seja, bloquear a ação dessa enzima, a sildenafila permite que o GMP cíclico fique por ali por mais tempo e em maior quantidade. Com mais GMP cíclico atuando, os vasos sanguíneos ficam relaxados por um período prolongado, facilitando a entrada e a permanência do sangue.
Aqui vai um ponto crucial que muita gente confunde. A sildenafila não causa uma ereção espontânea. Ela não é um afrodisíaco e não aumenta o desejo sexual. Ela apenas cria as condições ideais para que a ereção aconteça na presença de um estímulo. Você ainda precisa do gatilho inicial, o estímulo sexual, para que o óxido nítrico seja liberado e comece todo o processo. A sildenafila só garante que o processo, uma vez iniciado, seja mais eficiente e duradouro. A principal indicação da sildenafila, como todo mundo sabe, é o tratamento da disfunção erétil. Isso se aplica a homens que têm dificuldade persistente em obter ou manter uma ereção firme, o suficiente para uma atividade sexual satisfatória. As causas da disfunção erétil são muitas, podendo ser físicas, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, ou psicológicas, como ansiedade, estresse e depressão. A sildenafila trata o sintoma, não a causa raiz. Porém, existe outra indicação muito importante e menos conhecida. Lembra que a sildenafila relaxa vasos sanguíneos? Pois bem, ela não faz isso só no pênis. Ela também age nos vasos sanguíneos dos pulmões. Por isso, ela é usada para tratar uma condição séria chamada hipertensão arterial pulmonar, ou HAP. Nessa doença, a pressão nas artérias que levam sangue do coração para os pulmões é perigosamente alta. Para essa finalidade, a sildenafila é vendida com outro nome comercial, o Revatio, e em dosagens diferentes. O objetivo é o mesmo: relaxar os vasos sanguíneos, mas, nesse caso, para diminuir a pressão pulmonar, aliviar o trabalho do coração e melhorar a capacidade de respiração e de exercício do paciente. É um tratamento contínuo, não de uso pontual como na disfunção erétil. Falando em nomes, vamos esclarecer a diferença entre medicamento de referência, genérico e similar. O Viagra é o medicamento de referência, o primeiro a ser lançado. Após a quebra da patente, outros laboratórios puderam produzir o mesmo princípio ativo, o citrato de sildenafila. Esses são os genéricos. Eles precisam comprovar por testes de bioequivalência que funcionam exatamente da mesma forma que o de referência. Existem também os similares, que têm o mesmo princípio ativo, mas podem ter diferenças em tamanho, formato ou prazo de validade, e também precisam passar por testes. Na prática, a eficácia do genérico e do referência é a mesma. A grande vantagem do genérico é o preço, que costuma ser bem mais acessível. Alguns nomes comerciais de similares que você pode encontrar na farmácia incluem Videnfil, Solevari e muitos outros. Mas o importante é sempre olhar o nome do princípio ativo na caixa: citrato de sildenafila. Agora vamos falar de posologia, ou seja, como tomar o medicamento corretamente. Para disfunção erétil, as dosagens mais comuns são de 25 mg, 50 mg e 100 mg. A dose inicial geralmente recomendada é de 50 mg, tomada aproximadamente 1 hora antes da atividade sexual. Essa é a regra geral. Dependendo da eficácia e da tolerância do paciente, o médico pode ajustar a dose para 100 mg se 50 não for suficiente, ou reduzir para 25 mg. Se os efeitos colaterais forem incômodos, é fundamental nunca ultrapassar a dose máxima de 100 mg em um período de 24 horas. Tomar mais de um comprimido por dia não vai aumentar a eficácia e só aumenta drasticamente o risco de efeitos colaterais graves. Um detalhe importante é a alimentação. Se você tomar a sildenafila logo após uma refeição muito gordurosa, como uma feijoada ou uma pizza, a absorção do medicamento pelo corpo será mais lenta. Isso significa que ele pode demorar mais para começar a fazer efeito. Para uma ação mais rápida e previsível, o ideal é tomar o comprimido com o estômago mais vazio ou após uma refeição leve. O efeito da sildenafila geralmente começa entre 30 a 60 minutos após a ingestão, e sua janela de ação dura, em média, de 4 a 6 horas. Atenção aqui!
Isso não significa que a pessoa terá uma ereção contínua por todo esse tempo. Significa que, dentro desse período, se houver estímulo sexual, a capacidade de obter uma ereção estará facilitada. A ereção deve desaparecer naturalmente após a ejaculação ou o fim do estímulo. Para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar, a lógica é completamente diferente. O uso é crônico e as doses são menores e mais frequentes. Geralmente, a posologia é de 20 mg 3 vezes ao dia, com intervalos de 6 a 8 horas entre as doses. O objetivo é manter um nível constante do medicamento no sangue para manter os vasos pulmonares relaxados. É crucial que pacientes com problemas renais ou hepáticos conversem com seu médico, pois podem precisar de doses ajustadas, geralmente menores, já que o corpo pode ter mais dificuldade em metabolizar e eliminar o medicamento. O mesmo vale para idosos, que tendem a ter um metabolismo mais lento. Agora, a parte que todo mundo quer saber: os efeitos colaterais. Como a sildenafila age dilatando vasos sanguíneos, a maioria dos efeitos adversos está relacionada a isso. O efeito não é 100% seletivo. Embora ela atue preferencialmente na PDE5, ela também age em menor grau em outras enzimas parecidas em outras partes do corpo. O efeito colateral mais comum de todos é a dor de cabeça. Isso acontece porque os vasos sanguíneos na cabeça também se dilatam um pouco. É a mesma lógica da dor de cabeça que algumas pessoas sentem ao tomar vinho, por exemplo. Outros efeitos comuns incluem rubor facial, ou seja, o rosto fica quente e avermelhado, congestão nasal, como se estivesse resfriado, e indigestão ou azia. Algumas pessoas podem sentir tontura, principalmente ao se levantar rapidamente. Isso ocorre por uma leve queda na pressão arterial. Por isso, é bom ter cautela. Uma reação adversa visual também pode ocorrer, como uma visão um pouco borrada, maior sensibilidade à luz ou uma visão com uma tonalidade azulada. Isso acontece porque a sildenafila pode inibir levemente uma outra enzima, a PDE6, que está presente na retina. Geralmente, esses efeitos são leves e passageiros. Mas existem efeitos colaterais raros que são muito sérios e exigem atenção médica imediata. O mais famoso é o priapismo. É uma ereção dolorosa que dura mais de 4 horas, mesmo sem estímulo. Isso é uma emergência médica. Se o sangue ficar preso no pênis por tanto tempo, pode causar danos permanentes ao tecido e levar à impotência definitiva. Se isso acontecer, procure um pronto-socorro imediatamente. Outras reações graves e raras incluem a perda súbita da visão em um ou ambos os olhos, ou a perda súbita da audição. Embora muito incomuns, são sinais de alerta que não podem ser ignorados. Reações alérgicas, com inchaço do rosto, lábios e dificuldade para respirar, também são possíveis e exigem atendimento de emergência. Dor no peito, palpitações ou um batimento cardíaco irregular após tomar o medicamento também são sinais de que algo está errado e um médico deve ser consultado. Isso nos leva às contraindicações e interações medicamentosas. Talvez a parte mais importante deste vídeo. Existem situações em que a sildenafila é absolutamente proibida. A principal e mais perigosa contraindicação é para pacientes que usam medicamentos da classe dos nitratos. Nitratos são comumente prescritos para tratar angina, a dor no peito. Exemplos incluem a nitroglicerina, o dinitrato de sosorbida e o mononitrato de sosorbida. A combinação de sildenafila com nitratos é potencialmente fatal. Pensa assim, ambos os medicamentos são potentes vasodilatadores. Usá-los juntos é como somar as forças dos dois, causando uma queda abrupta e severa da pressão arterial. Isso pode levar a um fluxo sanguíneo insuficiente para o cérebro e o coração, resultando em desmaio, ataque cardíaco ou até mesmo um acidente vascular cerebral. A proibição também se estende a drogas recreativas conhecidas como poppers, que contêm nitratos de amila ou butila.
Outras contraindicações incluem pessoas com alergia conhecida à sildenafila ou a qualquer componente da fórmula. Pacientes com problemas cardíacos graves, que foram aconselhados pelo médico a não ter atividade sexual, também não devem usar o medicamento. Pessoas com pressão muito baixa ou hipotensão, ou com pressão muito alta, não controlada, também têm contraindicação. Histórico recente de derrame ou infarto e certas doenças oculares degenerativas, como a retinite pigmentosa, também são impeditivos. Além dos nitratos, a sildenafila pode interagir com outros medicamentos. Os alfa-bloqueadores, usados para tratar hipertensão e problemas de próstata, como a doxazosina, também podem causar queda de pressão quando combinados com a sildenafila. O médico precisa ajustar as doses com muito cuidado. Alguns antifúngicos, como o cetoconazol, e alguns antibióticos, como a eritromicina, podem inibir a enzima do fígado que metaboliza a sildenafila. Isso faz com que a concentração do medicamento no sangue aumente, elevando o risco de efeitos colaterais. Medicamentos para HIV, como o ritonavir, também têm essa mesma interação. Por isso, é essencial informar ao seu médico absolutamente todos os medicamentos, suplementos e até chás que você está utilizando. E aqui vai uma dica prática e curiosa. Evite consumir suco de toranja, também conhecida como grapefruit, quando estiver usando sildenafila. Essa fruta contém substâncias que também inibem a mesma enzima hepática, podendo aumentar os níveis do medicamento no seu corpo de forma imprevisível. Vamos desmistificar algumas coisas. Muitas pessoas, especialmente jovens, usam sildenafila de forma recreativa, sem necessidade médica. Muitas vezes para aumentar a performance ou por insegurança. Isso é extremamente perigoso. Além dos riscos de efeitos colaterais, o uso sem necessidade pode criar uma dependência psicológica, onde a pessoa passa a acreditar que só consegue ter um bom desempenho com o auxílio da pílula. Misturar sildenafila com álcool também não é uma boa ideia. O álcool, em excesso, já é um depressor do sistema nervoso central e pode dificultar a ereção por si só. Além disso, ambos podem baixar a pressão arterial, aumentando o risco de tonturas e desmaios. Usar junto com outras drogas ilícitas aumenta ainda mais os riscos, sobrecarregando o sistema cardiovascular de maneira perigosa. É importante entender que a sildenafila é uma ferramenta, um auxílio. O tratamento da disfunção erétil deveria, idealmente, envolver uma abordagem mais completa. Isso inclui investigar e tratar as causas de base. Se a causa for diabetes, controlar o açúcar no sangue é fundamental. Se for hipertensão, controlar a pressão é o caminho. Mudanças no estilo de vida têm um impacto gigantesco. Praticar atividade física regularmente melhora a circulação sanguínea em todo o corpo. Uma alimentação equilibrada ajuda a manter a saúde dos vasos. Parar de fumar é uma das melhores coisas que um homem pode fazer pela sua saúde vascular. Gerenciar o estresse e a ansiedade, seja com terapia, meditação ou outras técnicas, também é crucial, já que a mente tem um papel central na resposta sexual. A sildenafila abriu portas para que a disfunção erétil deixasse de ser um tabu e passasse a ser tratada como uma condição médica legítima. Antes dela, as opções eram muito mais invasivas e menos eficazes. Ela deu a milhões de homens e seus parceiros a chance de retomar uma parte importante de suas vidas. Vale mencionar que a sildenafila não está sozinha no mercado. Existem outros inibidores da PDE5, como a tadalafila, a vardenafila e a avanafila. Elas funcionam pelo mesmo princípio básico de bloquear a enzima, mas têm algumas diferenças, principalmente na duração do efeito e no tempo que levam para agir. A tadalafila, por exemplo, é conhecida por sua longa duração, podendo chegar a até 36 horas, o que lhe rendeu um apelido de pílula do fim de semana. A escolha entre um e outro depende das necessidades individuais, do padrão de atividade sexual e da tolerância de cada paciente aos efeitos colaterais. Essa é uma decisão que deve ser tomada em conjunto com o médico, que poderá avaliar o quadro completo e indicar a melhor opção.
Para resumir os pontos de segurança, nunca compre sildenafila ou qualquer medicamento para disfunção erétil em sites clandestinos ou de fontes duvidosas. O risco de receber um produto falsificado, contaminado ou com a dosagem errada é altíssimo e pode colocar sua vida em risco. Procure sempre uma farmácia de confiança e, antes de tudo, uma prescrição médica. A conversa com o médico deve ser sincera e aberta. Não tenha vergonha de falar sobre suas dificuldades, seus hábitos de vida, outros problemas de saúde e todos os medicamentos que você usa. A disfunção erétil pode ser um sintoma inicial de outras doenças mais sérias, como problemas cardíacos. Encará-la como um sinal de alerta e procurar ajuda é um ato de cuidado com a sua saúde como um todo. O tratamento com sildenafila, quando bem indicado e acompanhado, é seguro e eficaz para a maioria dos homens. Ele pode restaurar não apenas a função sexual, mas também a autoestima, a confiança e a qualidade do relacionamento. A ciência por trás dessa pequena pílula azul é um exemplo notável de como a pesquisa farmacêutica pode transformar vidas, muitas vezes de maneiras totalmente inesperadas.